Você passou dos 40 e ainda está fazendo esses exercícios? Cuidado! Eles podem estar destruindo seus ombros sem você perceber. Parece exagero, eu sei. Mas confia em mim por 2 minutos e você vai entender por que tanta gente com mais de 40 anos treina certinho, se alimenta bem e mesmo assim sente dor, não evolui e ainda começa a ter lesões que parecem do nada. Sabe aquele incômodo no ombro que aparece mesmo em dias que você nem treinou superior? Ou aquela sensação de que tem algo travando quando você vai erguer o braço? Isso não é sinal de idade, é sinal de estratégia errada. Porque a real é que o corpo depois dos 40 não responde como o de um iniciante de 20 e poucos anos. O metabolismo muda, os hormônios mudam e o principal, o tipo de estímulo que seu corpo precisa para evoluir também muda. E ninguém te contou isso. O pior, muitos dos exercícios clássicos que a gente aprende como padrão, aqueles que você vê em vídeos, revistas ou até em treinos de academia, podem estar acelerando a perda de mobilidade, inflamando as articulações e sabotando seus ganhos sem você nem perceber. Mas tem como virar esse jogo. E não, você não precisa parar de treinar. Muito pelo contrário. Você só precisa entender o que funciona de verdade depois dos 40. Movimentos específicos que respeitam o que o seu corpo precisa agora, não o que funcionava 20 anos atrás. Hoje, eu vou te mostrar exatamente isso. Uma sequência de 7 exercícios inteligentes, seguros, eficientes e cientificamente testados em pessoas com mais de 50 anos, que vão proteger seus ombros, fortalecer suas articulações, acelerar sua queima de gordura e ainda melhorar sua postura. E isso aqui não é sobre vaidade, é sobre independência, sobre subir escada sem dor, sobre carregar seu filho ou neto no colo sem medo de travar as costas. É sobre conquistar de volta a autonomia que o tempo tentou roubar. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse. E ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Agora me diz, quer realmente entender como parar de sentir dor, proteger seus ombros e ainda ganhar força de verdade? Então, se prepara. Porque o que vem agora pode mudar completamente o jeito que você treina daqui para frente. O músculo mais subestimado. Depois dos 40, panturrilhas fortes salvam vidas. Quase ninguém presta atenção nos músculos da panturrilha. É tipo aquele parente que está sempre nos rolês de família, mas ninguém dá muita moral. Só que depois dos 40, esses músculos passam de figurantes a protagonistas e podem ser o fator decisivo entre manter a mobilidade ou viver tropeçando por aí. A real é que a panturrilha é muito mais do que encher o meio da canela. Ela funciona como uma bomba auxiliar do seu coração, empurrando o sangue de volta para o alto, combatendo a gravidade. Quando essa circulação começa a falhar com a idade, panturrilhas fortes viram questão de saúde, não só de estética. O problema? Muita gente ou treina errado. Faz rapidinho, sem pensar, só para dizer que fez. Ou nem faz, porque não dá resultado rápido, ou é chato demais. Mas um estudo feito com adultos acima de 55 anos mostrou que um único movimento, o famoso elevação de panturrilha no degrau, foi capaz de aumentar a força em mais de 20% em 12 semanas. E não para por aí. Essa mesma prática simples reduziu drasticamente o risco de quedas. E isso, depois dos 40, não é detalhe. Uma queda besta pode virar lesão séria, cirurgia, meses de recuperação. Tudo por negligenciar o músculo mais subestimado do corpo. Mas aqui vai o segredo. O jeito como você faz o movimento muda tudo. Se você só sobe e desce rápido, sem controle, sem sentir o músculo trabalhar, é perda de tempo. O que transforma esse exercício em um salvador de articulações
é o tempo sob tensão. Aquele alongamento completo lá embaixo, a contração forte no topo e o controle na descida. Sem pressa, sem trapaça. Depois dos 40, você não está mais treinando para estética pura. Está treinando para andar com firmeza, para subir escada sem medo, para ter autonomia por mais tempo. E tudo isso começa pelos pés. Literalmente. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. E é aí que a maioria erra. O reset da coluna, que você nunca soube que precisava. Sabe aquele incômodo nas costas que parece vir do nada? Acorda travado, vira na cama e sente dor? Ou percebe que amarrar o tênis virou tarefa de contorcionista? Depois dos 40, isso se torna cada vez mais comum. Mas o que ninguém fala é que, muitas vezes, não é lesão, é desuso. A coluna é o centro de comando do seu corpo. Quando ela trava, tudo trava junto. Quadril, ombros, pescoço, respiração. E com o tempo, os discos da coluna vão perdendo hidratação, as articulações se comprimem, a mobilidade some sem aviso. Aí, a rigidez vira o novo normal. E isso é um perigo. A boa notícia é que dá para reverter esse processo. Com um único movimento que parece até simples demais para funcionar, mas funciona. Estou falando do cat-cow, aquele exercício clássico do yoga, que muita gente acha que é leve demais. Só que, feito da forma certa, ele é um dos maiores presentes que você pode dar para sua coluna. O segredo está no ritmo. Não é só arqueia e empina sem pensar. É respiração sincronizada com o movimento, controle total da musculatura profunda, foco total em como a sua coluna articula cada vértebra. É como passar óleo em uma dobradiça que ficou anos sem mexer. E tem mais. Quando a coluna volta a se mover bem, os músculos ao redor param de compensar. Sua lombar para de ficar sobrecarregada. Seus ombros se alinham de novo. A respiração fica mais profunda. Tudo se encaixa melhor. Mas isso só acontece quando você presta atenção em cada detalhe. Não tem pressa. Não tem contagem de repetições. É qualidade, não quantidade. Respira fundo, solta o ar ao curvar. Inspira ao abrir o peito. Se conecta com o movimento. Faz isso como parte do seu ritual diário, nem que seja 5 minutinhos. Vai parecer fácil, até o dia que você fizer direito e sentir a diferença. E quando sua coluna começa a se mexer de novo, o resto do corpo acompanha. Mas isso é só o começo, porque o próximo movimento parece simples, mas tem um efeito duplo que ninguém aproveita direito. O exercício que derrete gordura e ainda trabalha seu core sem você perceber. Muita gente acha que queimar gordura depois dos 40 é sinônimo de passar horas na esteira, suando até a alma. Mas a verdade é que o que você precisa não é mais tempo. É mais inteligência no que faz. E existe um exercício que entrega tudo isso de uma vez. Mountain Climbers. Agora segura aí. Não torce o nariz. Eu sei que esse movimento tem fama de exercício de jovem, mas na real, ele pode ser uma das armas mais eficientes para quem passou dos 40. Porque ele entrega 2 resultados em um. Eleva a frequência cardíaca e fortalece o core ao mesmo tempo. O segredo está na execução. Quando feito certo, ele transforma seu corpo inteiro em um sistema de força e estabilidade. Parte superior sustenta, core trava, e as pernas se movimentam com velocidade e controle. É como um cabo de ponte sendo tensionado, tudo firme, nada solto. E o melhor? A ciência comprova. Um estudo da Universidade de Genebra mostrou que exercícios combinando força e cardio, como o Mountain Climber, queimam 30% mais gordura em adultos acima dos 50 do que cardio tradicional. 30% a mais, com menos tempo e mais impacto real. Mas não precisa sair tentando fazer igual influencer do Instagram. Dá para adaptar. Começa com as mãos apoiadas numa superfície elevada. Pode ser banco,
sofá, até parede. Quanto mais alto, menos carga. E mesmo assim, os benefícios vêm. Desde que você mantenha a forma, coluna reta, abdômen contraído, joelhos vindo para frente com precisão. A armadilha é a pressa. Quando a galera acelera demais, os quadris começam a pular, os ombros colapsam, o movimento vira um caos. Aí, ao invés de queimar gordura, você só aumenta o risco de lesão. A chave é ritmo, não corrida. Quando encaixa o movimento, é tiro certo. O coração dispara, o abdômen queima, os músculos acordam. E tudo isso sem equipamento, sem academia, só você e o chão. Mas mesmo com toda essa potência, ainda tem um exercício que vai mais fundo. Porque não é só sobre queimar. É sobre se preparar para a vida real. O exercício mais real da vida. Que ninguém leva a sério. Você já deve ter visto uma pessoa andando pela academia com 2 pesos nas mãos, em silêncio, sem fazer nada bonito. A galera olha torto, pensa que é perda de tempo, mas o que poucos sabem é que esse exercício, o Farmer's Walk, pode ser o mais funcional e poderoso para quem passou dos 40. Porque pensa comigo, o que você faz todo dia? Carrega sacolas, mochila, caixa, neto no colo. E o jeito que você faz isso, com coluna firme, sem curvar, sem desequilibrar, é o que separa quem envelhece bem de quem vive travando ou caindo. É exatamente isso que o Farmer's Walk treina. Ele ativa sua pegada, seu core, seus ombros, sua postura e tudo isso de forma integrada. É o famoso treino invisível. Você sente pouco na hora, mas depois percebe que está mais firme para tudo, inclusive para manter o corpo ereto, sem aquele arqueado que aparece com a idade. E se quiser potencializar, tem um truque: usar peso só de um lado. Isso ativa seus oblíquos, glúteos, musculatura profunda do abdômen. Tudo entra em ação para te manter equilibrado. O corpo é obrigado a se ajustar, e aí sim o treino vira funcional de verdade. Só que tem um detalhe. Esse exercício não é sobre força bruta, é sobre controle. Anda devagar, com postura de rei. Ombros para trás, peito aberto, coluna reta, como se tivesse um fio puxando sua cabeça para o alto. Mantenha o olhar firme e os braços próximos ao corpo. Não balança, não corre. Com o tempo, você vai perceber que está mais forte sem nem parecer que treinou. E mais do que isso, vai se sentir mais estável, mais seguro, mais pronto para qualquer tarefa do dia. E se isso parece incrível, espera só ver o próximo, que vai te devolver força no tronco, sem maltratar os ombros nem exigir flexão no chão. O empurrão, que tira a dor do ombro e traz sua força de volta. Vamos falar a real. Depois dos 40, fazer flexão no chão não é para todo mundo. Ombros doloridos, punhos travados ou simplesmente a falta de força acumulada com o tempo tornam esse movimento um verdadeiro desafio e muitas vezes uma armadilha. Mas aqui vai a virada de chave. Você ainda pode colher todos os benefícios da flexão, sem precisar encostar no chão. A resposta está na flexão inclinada, ou incline push-up, se preferir. Simples, segura e adaptável para qualquer fase da sua jornada. A diferença não está só no ângulo, está na forma como ela alivia a pressão dos ombros, protege as articulações e ainda ativa peito, tríceps, core e ombros, tudo de forma mais controlada e eficiente. E melhor, você sente resultado sem precisar pagar de guerreiro. A execução é simples. Começa na parede ou numa bancada. Com o tempo, vai baixando o ponto de apoio. Mesa, banco, degrau. O segredo é manter o corpo como uma tábua. Nada de quadril caindo ou lombar arqueando. Ombros estáveis, abdômen firme e glúteos contraídos. E não precisa velocidade. A mágica está no tempo sob tensão. 3 segundos descendo, 1 segundo subindo. Com esse ritmo, mesmo em inclinação alta,
o músculo trabalha pesado. E quanto melhor você controla a escápula, puxando levemente as omoplatas na descida, mais seguro e eficiente é o movimento. Essa versão da flexão é seu retorno à força. É sentir que o peito está ativo de novo, que seu corpo responde. É poder empurrar uma porta pesada, levantar uma caixa, sair do sofá com firmeza. Tudo isso sem medo de lesão. Mas, se você achou isso útil, o próximo movimento vai mexer com a sua base e corrigir um problema que ninguém está olhando hoje em dia. O passo lateral, que pode prevenir quedas e devolver seu equilíbrio. A maioria dos treinos que você vê por aí é sempre em linha reta. Agacha, levanta, corre para frente, empurra, puxa. Mas a vida real não funciona assim. A vida te empurra para o lado, te desequilibra. E se você não treinar isso, vai sentir. Na pele. Ou pior, no chão. É por isso que o lateral walk, aquele passo lateral com controle, é um dos exercícios mais negligenciados e, ao mesmo tempo, mais essenciais para quem passou dos 40. Porque ele ativa uma parte esquecida do seu corpo. Os músculos estabilizadores do quadril, especialmente os glúteos médios. São esses músculos que evitam que seu joelho colapse ao caminhar, que sua coluna sobrecarregue ao levantar peso e que sua pelvis fique desalinhada com o tempo. Quando eles enfraquecem, o corpo compensa, o padrão de movimento desajusta e a queda vira só uma questão de tempo. Mas quando você começa a treinar o movimento lateral com intenção, tudo muda. O equilíbrio melhora, a postura se corrige. Você sente firmeza ao andar na calçada irregular, subir degraus apertados, até mesmo ao vestir uma calça em pé, sem se apoiar. O exercício em si parece simples. Pés afastados na largura dos ombros, joelhos levemente flexionados, tronco firme. Um passo para o lado, depois o outro acompanha, sem arrastar, sem perder a tensão. Quer intensificar? Coloca uma mini band entre as pernas, mas lembra, qualidade sempre antes de resistência. E um detalhe que muda tudo. Mantenha o tronco ereto, como se alguém estivesse puxando o topo da sua cabeça para cima. Se você começar a balançar para o lado, seu corpo está tentando trapacear. Corrige isso, e você ativa os músculos certos. Esse tipo de controle lateral é o que separa quem anda com firmeza de quem vive tropeçando. Pode parecer detalhe agora, mas lá na frente vai fazer diferença entre cair e seguir em pé. E já que estamos falando de firmeza, o próximo movimento fecha tudo com chave de ouro, porque ele sim é o mais funcional de todos. O agachamento que traz sua liberdade de volta. Se você pudesse escolher apenas um exercício para fazer pelo resto da vida, esse seria ele. Simples, funcional e, acima de tudo, essencial para sua autonomia. O agachamento na cadeira. Ou, como eu gosto de chamar, o movimento da liberdade. Porque pensa comigo, o que significa perder a capacidade de agachar? Significa não conseguir levantar do sofá sem ajuda. Significa dificuldade para subir escada, entrar no carro, usar o banheiro. Ou seja, significa perder autonomia. E ninguém quer isso. O agachamento tradicional é ótimo, mas pode exigir muito dos joelhos ou da lombar se feito de forma errada. E principalmente se você passou dos 40 e ficou um tempo sem treinar. O agachamento na cadeira resolve isso. Ele é a ponte entre a vida real e o treino inteligente. A execução é direta. Fique em pé à frente de uma cadeira firme. Pés afastados na largura dos ombros. Postura ereta. Joga o quadril para trás. Desce devagar até tocar levemente a cadeira. E sobe de volta com controle. Nada de sentar de verdade, nem de despencar. É toque e volta. Se quiser deixar mais desafiador com o tempo, coloca uma pausa de 2 a 3 segundos lá embaixo antes de subir. Essa pausa ativa o máximo da musculatura do glúteo, coxa e abdômen, sem exigir carga. Só controle. E um detalhe vital.
A ativação do glúteo. Com o tempo, esse músculo vai desligando por causa do sedentarismo. Quando ele não trabalha, quem sofre é a lombar. Por isso, reacender essa força é mais do que uma questão estética. É um investimento na sua saúde e longevidade. Faz esse exercício com regularidade e você vai sentir a diferença no dia a dia. Sair do carro fica mais fácil. Subir escada não pesa mais. Até andar melhora, porque os músculos certos estão acordados, funcionando, respondendo. Esse movimento é o símbolo da sua autonomia. E a cada repetição, você está dizendo para o seu corpo: eu ainda tô no comando. Depois dos 40, treinar certo não é opção, é responsabilidade. Você chegou até aqui. 7 movimentos, todos simples, todos acessíveis e todos com um objetivo em comum: te devolver o controle do seu corpo, da sua força, da sua autonomia. E o mais importante, eles não exigem academia, não exigem equipamentos de última geração, não exigem que você vire um atleta. Eles só exigem consciência, comprometimento, respeito ao seu corpo, não como ele era aos 20, mas como ele é agora. E como ele pode voltar a ser ainda melhor? Porque depois dos 40, cada repetição conta. Cada passo na direção certa é um ato de resistência contra o tempo. E agora você tem o mapa na mão. Um plano que não te destrói, não te limita, não te trata como caso perdido. Esse vídeo não foi só sobre exercícios, foi sobre independência, sobre andar com firmeza, sobre olhar no espelho e ver alguém que ainda tem muito pela frente. Alguém que decidiu não se render à narrativa da decadência, e sim construir uma nova, mais forte, mais consciente, mais livre. Agora me diz, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber como você vai aplicar isso no seu treino. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E lembra, não é sobre ser o mais forte da sala. É sobre ser forte o suficiente para viver do jeito que você quer, com saúde, segurança e confiança. Você não está velho. Você está pronto? Bora continuar.